Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O debate está no ar, nas redes sociais e também nas telas do Futura com a nossa primeira edição inédita de 2019. Bom, estamos ao vivo toda quinta-feira, você já sabe, às 6 da tarde no Facebook do Futura e na TV toda terça às 9 da noite. Mas com uma novidade, agora estamos no canal 534 em HD e no canal 34 no sinal convencional da NET e da Claro TV. Mas claro que você também pode procurar todas as nossas edições lá no Futura Play. Bom, a gente aproveita esse início de ano e o clima de expectativas para discutir algumas questões que se acentuaram nos últimos meses e que nos acompanham nesse começo de 2019. Relacionamentos interpessoais e tolerância, desemprego, satisfação com a carreira, violência e os espaços ocupados pelas mulheres na sociedade. Esses são alguns dos temas que, junto dos nossos entrevistados aqui no estúdio, vamos analisar ao longo da próxima hora. Então, para começar, a gente confere o depoimento do doutor em História Cultural e escritor Leandro Carnal. Ele conversou com a nossa equipe sobre o esvaziamento dos laços pessoais e sobre o uso das redes sociais. Então, confere aí. Para muitas pessoas, as redes sociais são uma exaltação do narciso, ou seja, eu falo o que eu faço, eu falo como minha vida é extraordinária, e aquele jantar insuportável em família vira uma foto linda. Ah, a família é tudo para mim. Essa representação do narciso, ela é importante, mas alguns psicanalistas, entre eles Conrado Caligares, imaginam que a necessidade de likes, a necessidade de saber se a minha vida vale a pena ser vivida, através da projeção de publicações é, na verdade, uma carência e uma fraqueza desse narciso. Ou seja, eu acabo dizendo às pessoas que elas devem me repetir, me dizer e me reforçar se eu, de fato, tenho uma vida que vale a pena ser vivida, usando um pouco a expressão do Luc Ferry na sua obra. Ou seja, eu peço a opinião dos outros, porque sem essa opinião eu não consigo dar sentido por mim mesmo. A era de maior comunicação do planeta Terra, a era de mais leitura, fotos e presença ao lado de um fato objetivo. Nunca consumimos tanto remédio contra a ansiedade, contra a insônia e contra a falta de sentido da vida. E temos que dar esse sentido através da química. A era de ouro da farmacopeia e a era de ouro das mensagens luminosas, otimistas, cheia de mãos em prece e de flores da internet. Pois é, obrigado ao Leandro Carnal por essa contribuição aqui para o nosso debate. Já começo dando as boas-vindas então ao Marcelo e a Laina que estão comigo aqui hoje no estúdio. Obrigado, feliz ano novo para vocês também. Obrigado pelo convite. Muito bom. Bom, o Carnal falou sobre essa necessidade aí de aprovação, né? Quantos likes você tem para se sentir satisfeito, feliz, para que a sua vida vale a pena ou não. Agora, Marcelo Ramos, você é antropólogo e a gente sabe, tem percebido, né, que nesse começo de ano há um movimento de muita gente já dizendo que está deixando as redes sociais ou coloca como meta de novo ano passar menos tempo nas redes sociais. O que você acha que isso demonstra sobre as nossas relações nesse espaço virtual? Olha, demonstra várias coisas nesse começo de ano. Primeiro, às vezes, uma reflexão, né? A nossa vida é marcada por tempos e o final do ano e início de outro é um tempo de fazer um balanço e você analisar como que você está levando a sua vida. E pensar o quanto que eu estou dedicando da minha vida às redes sociais, o quanto que existe uma desconexão entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu represento nessa rede, como que estão as minhas relações. Eu vi muito posts falando, bom, vamos fazer uma campanha de sair um pouco da rede, encontrar os amigos no café e fazer um outro tipo de movimento, né, de ficar mais offline. Tem isso. Por outro lado, nesse começo de ano também eu vi muito um movimento que foi derivado desse processo de discussões políticas na nossa sociedade. Ou seja, como que a rede social foi a grande arena de discussão política, né, no último ano, já há muito tempo, eu acho que desde o impeachment da presidente Dilma até mais recentemente, e como que isso estremeceu várias relações, laços mais frágeis, resistentes via internet, mas também laços mais de familiares, de amigos, por divergências, né, de opiniões, e hoje se instaurando uma coisa que não era comum, apesar da gente saber que a sua privacidade na internet não estava totalmente protegida, isso já é uma discussão antiga, mas uma coisa que não era comum era as pessoas começarem a sentir medo do que falar
e de como se comportar na internet, transmitindo as suas mensagens de posição política. Pois é, agora a Laina Crisóstomo, que está aqui do meu lado também, é advogada, feminista, agora pensando na internet por um outro viés, você descobriu na rede um espaço para formar também uma rede da ONG Tamo Juntas. Você viu uma outra oportunidade, por exemplo, né, para usar esse espaço virtual. Eu gosto de dizer que as redes sociais, na verdade, dão duas oportunidades, né? Primeiro que proliferam ódio, enfim, que é, na verdade, um espaço de anonimato, então as pessoas conseguem fazer e falar muitas coisas que não fazem na rua, que não fariam na rua, né? Em razão exatamente desse anonimato. Mas, ao mesmo tempo, é um espaço também de mobilização, né? O que a gente tem visto nas últimas mobilizações que tem lutado por direitos ou pela não perda dos direitos, tem sido mobilizado através das redes sociais, né? E não só no Brasil, mas no mundo. Então, a Tamo Juntas nasce justamente nessa perspectiva, assim, é muito bacana a proporção que ganha, né? Porque através das redes sociais a gente consegue atender mulheres em situação de violência em 23 estados do Brasil de forma voluntária. Então, as redes também podem ser um espaço, né, de acolhimento e também de militância numa perspectiva positiva, né? Agora a gente falou um pouco sobre essas brigas, muitas vezes, que aconteceram, né, ao longo dos últimos meses. Então, quero saber, tanto da Laina como do Marcelo, né, as redes sociais expuseram em polarização, rachas em famílias, entre grupos de amigos por causa das eleições. Agora, iniciado o novo ano, como administrar esse saldo, né? Porque, enfim, as brigas ficaram lá, ficou muito marcado ali na época das eleições, mas isso continua, né? Muitas relações não voltaram a ser como eram antes. Será que vão ser, Marcelo? Olha, eu acredito que tem muita coisa para acontecer para a gente verificar como que essas relações ficarão. Mas, de fato, a gente percebeu, né, como que as pessoas se sentiram muito afetadas com diferentes questões que estão ocorrendo no Brasil. O debate nas redes sociais era um reflexo do que surgia de notícias, do que acontecia, do que determinada agenda atingia a sua vida pessoal, atingia a sua posição no mundo, a sua forma de pensar, né, a realidade. Enfim, isso gerou estremecimentos entre familiares, entre amigos, entre pessoas mais distantes. Eu acredito que o ano começa ainda com essa carga muito forte, porque é um governo que está começando, tudo que é começo, né, de alguém que está chegando novo ao poder tem realmente muitas adaptações, muitas necessidades de ajustes, porque há uma certa confusão e isso acaba gerando também um fogo cruzado de outro lado, entendeu? Então a gente tem que aguardar, ver como as coisas vão de fato acontecer, porque o que se percebe também é que nas redes sociais muita coisa é o discurso que está ali colocado e o que ele gera aquele discurso e o que de fato vai ser possível acontecer dentro de um regime democrático de governo. Então, a gente espera que esse regime seja mantido e que então vai ter que haver uma negociação entre a sociedade que a gente tem hoje, que não é a sociedade de 50, 60 anos atrás, e a agenda política que as pessoas veem em muitos aspectos como uma agenda que pode lhe atingir de alguma forma. Então, essa é a grande questão que está sendo colocada hoje para as pessoas e que gerou tanta celeuma e tanto problema, né, na vida pessoal, na vida social em geral. Laina, como é que você vê essa questão? Então, né, a gente conversava ali dentro falando um pouco sobre isso, assim, que na verdade o meu pensamento é que foi assustador, mas a gente sabia, né? A gente sabe que existe racismo, que existe LGBTfobia, que existe machismo, os números estão aí para provar isso. Mas as pessoas nunca admitiram que eram, né? Então, a gente brinca que quem dialoga com LGBTs, a gente fala muito, sabe? Tinha mais fascistas nos armários do que, né, enfim, os LGBTs. Então, no final das contas, é muito assustador, porque para mim, por exemplo, ter uma pessoa que é da minha família, que votou, enfim, em favor dessa cultura do ódio, é muito perverso, porque está dizendo que é contra mim, né? Eu sou mulher, preta, enfim, que vivo hoje uma relação com uma mulher, que sou de candomblé, então eu vivo uma situação de vulnerabilidade que é muito perversa, e que essa atual conjuntura política é extremamente perversa contra mim, contra esse corpo, né? Que anda e que é um corpo político e que pode sofrer violência. Então, eu acho que é muito complicado, assim, eu acho que as relações talvez se mantenham estremecidas e talvez se rompam, né? Porque é muito perverso você dizer que ama alguém e você não consegue entender que essa pessoa também pode ser atingida nesse processo. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Pensar um pouco nessa situação. Bom, vou trazer agora mais uma participação para o nosso programa. Mili Lacombe está com a gente, escritora. Bem-vinda ao debate, Mili.
Oi, Cris. Oi, Marcelo. Oi, Laina. Obrigada por me terem aí no debate. Obrigado você por ter aberto um espaço aí na sua agenda para conversar conosco. E eu quero já saber o seguinte, nas suas colunas, por exemplo, na revista Trip, com frequência você fala, né, dessas manifestações de ódio na sociedade. E aí as redes sociais têm concentrado muitas dessas declarações. Na sua opinião, isso deve se intensificar agora em 2019, Mili? Olha, a ideia que eu tenho é que talvez isso perca um pouco a força, porque me parece que as pessoas começam a perceber que não era bem como elas imaginavam. O discurso de ódio começa a afetar a vida de todo mundo, né? Porque uma coisa é você se mostrar racista, homofóbico, machista, a gente conhecia tudo isso, eu estava ouvindo a Laina, e a gente conhecia todas essas perversidades em formas estruturais, mas na nossa cara, ela estava meio escondida, e agora ela veio com força total, né? Então, assustou todo mundo. Só que eu acho que as pessoas começam a ver que por trás de tudo isso tem um sistema econômico perverso, que ele encoraja que a gente se comporte das piores maneiras possíveis. Só que as pessoas acho que começam a ver que elas vão se ferrar em tantas diferentes condições da vida delas, que talvez elas só comecem a entender que elas entraram no jogo errado, sabe? Que não é a respeito de cor de pele ou com quem você se deita, que no fundo é a respeito de uma concentração ainda maior de rendas. E aí eu acho que a gente vai ter mais gente no time do lado de cá. Agora, Mili, início de ano também é uma época que muita gente avalia, né, o sentido da vida. O Marcelo falava aqui de avaliar, né, o que você fez no ano passado, o que você quer levar para os próximos 12 meses. Agora, num dos seus textos, você defende que esse sentido deveria ser, por exemplo, de ampliar os campos de afeto, que a internet podia servir para isso também. Como é que você vê essa ferramenta tecnológica e esse acesso à rede podendo facilitar um pouco mais a gente pensar em, por que não pensarmos mais na sociedade pelo afeto? A gente tem sido guiado por um tipo de afeto que é esse que destrói, que é o ódio, né? E ele não pode ser o único afeto possível, porque, no fundo, a gente tem tantas coisas em comum, como essa, por exemplo, de estar à margem de um sistema muito cruel, muito perverso. Então, acho que a gente odiar é muito fácil. Você não precisa de muita coisa para odiar, nem para vomitar coisas horríveis na internet, né? Você ter lá os dedos e a voz e você dissemina esse ódio. Amar é um pouco mais difícil, porque requer atenção, dedicação, você se perder no outro, você olhar o outro e você ouvir o outro, né? E talvez a gente comece a entender que é mais difícil, mas gera coisas muito melhores pra gente. Então, a gente dar atenção a alguém é uma forma de oração, é uma forma talvez mais pura de amor. A gente não tem feito isso, a gente não tem se dado atenção, a gente não tem sequer se ouvido, né? Então, eu acho que, apesar da gente estar num momento horroroso, de muitos ódios, tem muita verdade vindo à tona. E a verdade pode ajudar a gente a se transformar, pode ajudar a gente a transformar a si mesmo, que é a transformação mais difícil, e aí é o mundo ao redor, né? Então, eu sou otimista, eu tenho sofrido muito com o que está acontecendo, mas eu sou otimista. Eu acho que a gente caminha para um lugar de mais entendimento, de mais afeto, de compartilhar mais campos de afeto e de se amar mais. Pois é, eu quero trazer uma pergunta aqui para o estúdio, para o Marcelo. A gente está falando da questão do afeto, né? Agora, e nessa era que está todo mundo, né? A sua selfie, o eu, né? Que está tão propagado, aí o seu perfil na internet, quantos likes você tem. Você acha que a internet poderia ser melhor utilizada para promover o afeto, a empatia, se colocar no lugar do outro? Certamente, poderia. Mas os principais aplicativos existentes, de certa forma, eles não trabalham nessa direção, né? As pessoas fazem o uso e a gente não pode negligenciar que isso virou até um mercado, ou seja, quem tem mais seguidores e posta e gera adesão e gera engajamento, o quanto que isso vale, né? A gente vê carreiras surgindo agora de influenciadores digitais, então eu não vejo um uso nessa direção. Mas, por outro lado, eu vejo e concordo muito com o que foi dito, no sentido de que você pode também refletir sobre isso tudo que está ocorrendo e as discussões que estão sendo ali colocadas. E essa reflexão pode ser positiva, sim, para você conhecer coisas que você não conhecia, você repensar coisas que você faz e, a partir daí, isso ser transformador. Eu acho que uma das questões fundamentais e que ocorreu até nessa discussão recente que a gente estava fazendo é que houve muita fofoca.
E a fofoca é um princípio social que permite que você crie verdades sobre um determinado grupo, determinados indivíduos, e aquilo, dependendo da forma como aquilo se repita e quem diga, aquilo passa a ser uma verdade. E isso passa a estruturar, inclusive, as relações naquela sociedade. E o importante é a gente conseguir desequilibrar esse equilíbrio que já é instável de poder, trazendo um pouco as verdades, né, para o campo. E essas verdades vão surgir quando as pessoas justamente se sentirem afetadas por aquilo que vai ser feito, quando as pessoas conseguirem olhar para a situação do outro, até um familiar próximo. Aquela família que optou por não olhar para essa condição num determinado momento, pode olhar mais à frente quando vê de fato um prejuízo ali acontecendo, uma questão séria acontecendo na vida das pessoas. Então, eu repito, a sociedade mudou e a gente vai precisar, não vejo uma desconexão entre o mundo virtual e o mundo da vida. O mundo é um só, mundo é um só. A gente tá, essa coisa do online, offline, a gente está online o tempo todo. Está totalmente brincado as duas coisas, mas eu acho que a perspectiva é que com a sociedade que a gente tem hoje, essas questões que fala de novo, mas fala de um novo um pouco olhando para trás, elas não consigam emplacar da forma como foi dito ou da forma como esse discurso inicial foi trabalhado. Sem dúvida. Agora, eu quero voltar a chamar a Mili Lacombe, que está conversando com a gente pela internet, né? Falamos tanto de web aqui. Agora, Mili, você me disse que você está otimista, que você é otimista. Então, nesse novo ano, quais discussões você considera que são essenciais estarem presentes nas redes sociais, nas rodas de conversa? Eu acho que a gente tem que falar sobre o sistema econômico que embala a gente, porque, no fundo, esse é o grande problema. A gente Quando o movimento Occupy Wall Street colocou uma galera na rua lá nos Estados Unidos, eles trouxeram um slogan que é muito importante: nós somos os 99%. Existe uma concentração de renda muito grande hoje no mundo. 60 pessoas, 70 famílias têm o mesmo dinheiro que 3,5 bilhões de outras pessoas. E é uma concentração que está escalonando, ela está aumentando. E a direita está tomando poder no mundo, não só no Brasil, a extrema-direita, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, porque esse sistema, quem tem muito poder tem muito dinheiro, quem tem muito dinheiro manda nas leis, manda no mundo. Quando a gente entender que a gente está junto, esses 99% temos os mesmos interesses, talvez a gente consiga se unir. A gente vai entender que não tem muito mais nem direita e esquerda, a gente vive sob um sistema econômico que faliu. A gente precisa tentar encontrar um outro, mas quando eu falo isso, falam, comunista. Não necessariamente é isso, né? O fato do capitalismo ter morrido não quer dizer que o que vem aí é o comunismo, que também já provou pelas experiências que teve, que não deu muita coisa certa. A gente tem que se reinventar. Senão a gente também se extingue, né? A gente não tem nada garantido que a gente vai durar para sempre, nós, espécie humana. Então, eu acho que passa por aí. Muito bem. Mili Lacombe, muito obrigado por participar do debate com a gente. Espero conversar com você muito mais vezes ao longo desse ano de 2019. Trocaremos mais ideias. Cris. Obrigada, viu? Um beijo grande. Muito bem. Bom, as dores e as possibilidades da convivência com quem pensa diferente de nós também é um dos temas do mais recente livro do Leandro Carnal, que já teve uma participação na abertura do nosso programa. Mas aí, será que há uma distância exata aí para se manter um relacionamento com essas pessoas que talvez não te façam tão bem? O Carnal comentou esse assunto para a gente vai ver agora mais um trecho da entrevista que ele concedeu à nossa equipe. Todo o centro do livro é em torno de uma metáfora de Arthur Schopenhauer no livro Para e para Lipomena, que é o dilema do porco-espinho. Quando ele se aproxima para evitar o frio, ele acaba se espetando. É a decisão entre a dor da convivência e o frio do isolamento. Assim como Schopenhauer criou essa metáfora, tendo visto em uma escalada na juventude em um monte na Alemanha, nós trabalhamos com essa dificuldade de estabelecer qual é a ausência ou a presença, qual é a distância exata em que eu tenho calor e ao mesmo tempo não me espeto. Mas não é um calor orgânico que faz com que eu tenha alteridade, ou seja, o espelho, a diferença, aquilo que aparece no Gênesis, quando Deus cria Eva, dizendo, não é bom que o homem esteja só, ele tem que criar alguém da mesma espécie, ou seja, um ser humano, mas não pode ser alguém idêntico. No caso, Eva tem que ser suficientemente humana para oferecer companhia e suficientemente diferente para oferecer a alteridade. Essa é a solução para você evitar a solidão. Porque se você apenas tem pessoas que sejam o seu espelho, você continua sozinho com outra pessoa.
Pois é. Laina, mas e aí, a gente pensando, né? Você quer tentar manter um diálogo, mas muitas vezes a solução mais fácil, às vezes, é tipo simplesmente bloquear aquelas pessoas, porque isso talvez seria menos desgastante, né? O que você acha? Como tentar criar uma ponte aí de você tentar manter o diálogo? Sempre vale a pena? Eu acho que o diálogo é sempre muito difícil, né? Especialmente quando a gente dialoga com pessoas extremamente diferentes ou que pensam, né, extremamente diferente de nós. Eu acho que essa campanha, enfim, a gente não tem como não falar do cenário político, né, atual, mas essa última campanha que fez com que famílias, né, fossem desfeitas, também promoveu algo que foi muito bacana, que foi o sentar na rua e conversar com as pessoas, né? Venha, eu troco um dedo de prosa com você para conversar com você sobre o cenário político, sobre quais são as possibilidades dessa atual possibilidade de governo ou de candidatura se eleger. Então vamos dialogar sobre isso. Então eu acho que foi muito bacana, assim. Eu acho que esse momento foi um momento que foi de muita tristeza, de muito medo, mas ao mesmo tempo foi com que a gente voltasse a algo que é extremamente ancestral, né? Que é chamar desconhecidos, inclusive, em praças, para dialogar. Vamos conversar, vamos tomar um café aqui. E foi muito bacana, assim, porque tinham mesas em praças da galera com café, com biscoitinho, para conversar sobre política. De certa forma também, talvez você rompeu ligações ou relações com pessoas que eram próximas, mas você fez novas relações com pessoas que pensam parecido com você, ou você pelo menos parou para pensar e conversar com alguém que pensa diferente de você? Parou para conversar. Eu acho que essa é a primeira primordial, assim. Você tentar dialogar com as pessoas e tentar mostrar para as pessoas quais são os caminhos possíveis, né? Eu acho que a gente não tem também que impor as posições da gente. O que a gente precisa é tentar dialogar com as pessoas. Só que isso se torna muito difícil quando as pessoas têm muito esclarecimento sobre as coisas, mas ao mesmo tempo, enfim, né? Defendem essa bandeira do ódio. Pois é, a gente está num momento que todo mundo tem muita certeza de tudo e não está com muita paciência para ouvir o que o outro tem a dizer, né? Agora, a gente vai conferir um destaque da redação, porque todo ano o departamento da Universidade de Oxford, na Inglaterra, escolhe uma palavra de língua inglesa como a palavra do ano. Já teve a selfie em anos atrás, e agora a escolha indica qual foi o clima ou as preocupações de tal ano. Então, em 2018, a palavra eleita foi tóxico, ou toxic em inglês. A palavra foi escolhida aí por causa do uso em diferentes contextos sociais, desde se referir à poluição do meio ambiente, quanto para explicar discursos políticos e até condutas sexuais desrespeitosas, principalmente dos homens, em relação às mulheres. O crescimento do uso da palavra foi impulsionado principalmente pelo conceito de masculinidade tóxica, que em inglês é muito disseminado. Então, quero saber da Laina, quais são as implicações sociais por trás dessa escolha aí? A gente está vivendo relações cada vez mais tóxicas, Laina. A gente tem tido pessoas tóxicas na vida da gente, né? E a gente conversava um pouco antes, né, sobre isso, de como a luta contra o machismo tem sido uma coisa diária. E dialogar sobre machismo também é incluir homens nessa perspectiva, porque apesar das relações tóxicas serem, né, majoritariamente heterossexuais, essa perspectiva do machismo, ela também é nociva para os dois, assim, é nociva tanto para a mulher quanto para o homem. O que eu sempre falo é que o machismo, nessa sua perspectiva de toxicidade, ela, na verdade, faz com que uma vítima tombe. Que é essa vítima que é a mulher que morre, é a mulher que é agredida, que sofre estupro coletivo, sofre estupro corretivo, inclusive as mulheres lésbicas. Mas, para além disso, a gente precisa dialogar com os homens, porque senão a gente não estava na rua enfrentando todos os dias essa batalha contra o patriarcado. Mas aí trazer os homens para a roda é trazer especificamente essa questão. É dizer assim, ó, o machismo é ruim para mim, mas também é ruim para você, que obriga você a ser o machão, a ser o pegador, a ser hétero, a não sentar na cadeira rosa. A gente conversava isso mais cedo. Não sentar na cadeira rosa, não pode usar tal cor de roupa, não pode chorar, engula o choro. Então, assim, a masculinidade tóxica também faz com que os homens sofram também com isso. A diferença é quem é a vítima que toma nesse processo e que sofre com agressão, inclusive física, né, historicamente nesse processo. Mas é ruim para todo mundo. Marcelo, a gente está num caminho de direção ao tóxico, tem como voltar, tem como repensar esse caminho? Olha, eu acho que tudo que a gente está falando aqui é muito tóxico, né? A gente falou de muita coisa tóxica, a gente falou de internet tóxica, a gente falou de relações tóxicas. Eu achei uma ótima palavra, porque, de fato, a gente pode falar de agrotóxico, a gente pode falar de poluição, a gente pode falar das relações tóxicas que se tornaram, eu estou falando aqui do cenário brasileiro, nesse contexto. A gente pode falar de masculinidade tóxica, sim, que é a chamada dominação masculina, né? Que é essa dominação que está inscrita na cultura e, como ela mesmo disse, bem disse, ela não afeta só as mulheres, é uma dominação que os próprios homens sofrem. E quando a gente vê
que o que é necessário para ser um homem de verdade e o que é necessário para provar essa masculinidade em relação a essa mulher e aos outros, e toda a violência que isso gera para os homens e para as mulheres e para a sociedade, é impressionante. Então, realmente é algo extremamente tóxico e que só com a desconstrução, com o trabalho sobre a desconstrução disso, é que você consegue avançar. Então, é muito interessante que já no início do ano a gente teve essa discussão do azul e do rosa, que foi uma discussão que se colocou, e você trazendo esse tema de masculinidade tóxica. Azul e rosa é algo que está escrito na nossa cultura, sim, que o azul é referenciado ao masculino e o rosa ao feminino. Mas por ser cultura, não ser natureza, por não ser uma determinação que vem do sexo dessas pessoas ou que vem de algo que determine isso, né, na vida deles, é algo que pode ser mudado. É cultura e pode ser mudado. E pode ser mudado principalmente se gerar violências, discriminações e até mortes. Então, é nesse sentido a desconstrução dessa toxicidade gerada por todas essas questões é muito importante. Agora, nosso primeiro bloco já está quase chegando ao fim, voou já o tempo, e é isso, né? O ano está rodando já, mas a gente ainda está no comecinho do ano. A gente acabou de falar, tóxico foi a palavra escolhida pela Universidade de Oxford para 2018. Agora, o que vocês acham que vai ser a palavra de 2019? Algum palpite? Fake news. Esperamos que não, né? Real news. Não haja mais fake news. Que não haja mais fake news. Algum palpite, Marcelo? Eu gostaria que a palavra fosse surpresa, ou seja, que a gente se surpreenda com o que vai acontecer e que seja uma surpresa positiva em relação àquilo, a essa tamanha visão negativa que a gente está em relação a tudo que pode acontecer. Que muitas pessoas estão, não vou generalizar, mas... Bom, o debate de hoje está analisando aqui quais são as questões que nos acompanham nesse início de ano. E nós fizemos uma enquete nos perfis do Futura na web sobre quais são as metas suas aí de casa para o ano de 2019. Então a gente confere algumas respostas. Por exemplo, a Kátia Andréia mandou para a gente que ela tem muitas metas, entre elas ter muita paz e amor e aprender a amar as pessoas que magoam. Tá aí, né? Esse exercício da empatia. Muito bem, Kátia. Eu acho que é um belo exercício, uma boa meta para praticar ao longo dos próximos meses. E a Lely Rodrigues está dizendo que para ela a meta é fazer o que ela não fez em 2018, correr atrás aí para tentar fazer ali o checklist no fim de 2019 e poder dizer que ela cumpriu as metas todas. E tem mais coisas chegando aqui no meu celular, inclusive, deixa eu ler aqui, o Adriano está dizendo que ano novo, fica a reflexão, o ano é novo, mas as questões tóxicas já são muito velhas, né? Quando o Marcelo falava aqui, por exemplo, das fofocas, eu pensei, pois é, desde os primórdios, né? A fofoca acompanha a humanidade e eu acho que é da natureza, mas a gente pode aprender, né, como lidar de forma diferente ou sofrer menos com isso. E, enfim, a Ana Maria também está dizendo que gostou muito do programa, está curtindo aí. Então, fique com a gente, Ana Maria, que a gente segue depois do intervalo com mais debate. Então, não saia daí. Continue mandando aí perguntas para a gente, participações pela web, que seguimos ao vivo no Facebook do Futura. Até daqui a pouco. O debate está de volta nas redes sociais e nas telas do Futura. Com os nossos convidados aqui no estúdio, hoje discutimos algumas questões que estão repercutindo nesse início de ano. E diante dessas situações, quais relações podem ser construídas ao longo dos próximos 12 meses que temos pela frente? Aliás, você já se perguntou por que o tempo só anda para frente? Pois a nossa equipe tentou buscar respostas para essa pergunta, então foi em busca de uma explicação que a gente vai ver agora. O tempo anda só para frente, na verdade, é uma observação que a gente faz prática. A pergunta óbvia é como é que a gente mede o tempo? A maneira mais simples é com um relógio, mas nós usamos, os físicos têm que usar relógios que não são mecânicos, que são relógios naturais. Então, os ciclos de vida, ciclos da órbita da Terra em torno do Sol, outros fenômenos que tenham alguma maneira de a repetição, de maneira que você possa marcar o tempo com isso. Uma das causas mais importantes da física é explicar a evolução. A evolução significa evolução no tempo. Eu entendo o que é tempo no sentido humano, se eu for lá atrás a Newton. Depois de Newton, evidentemente, a noção de tempo ela evolui. O Einstein, quando ia para o seu trabalho lá em Berna, né, ele via
os relógios, e aí ele fez uma pergunta mais ou menos óbvia: será que o relógio é o mesmo em todos os lugares do universo? E foi pensando nisso que ele conseguiu explicar alguns paradoxos que haviam na época, falta de compreensão de alguns fenômenos, e chegou à relatividade restrita. Ela, na época, causou um impacto, isso nós estamos falando do início do século XX, causou um impacto bastante significativo na percepção do mundo, do espaço e do tempo. A evolução do tempo depende de onde você está, de como é que é o seu movimento relativo aos outros. Esse fenômeno você mede todo dia. Quando a gente discute o tempo, acho que para nós essa questão tornou-se mais preemente por conta do ritmo de transformações que nós somos submetidos, né? O cérebro humano foi formado, sei lá atrás, 100 mil anos atrás, e tinha que lidar com fenômenos que ocorriam de uma maneira lenta. Nosso cérebro tem dificuldade de se adaptar com esse ritmo de transformação que passamos, né? Se você quer mudanças muito rápidas, significa que você acaba envelhecendo mais rápido do que se você tiver mudanças muito lentas, no sentido genérico, né, da vida. Pois é, né? Tempo, 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 já cantava Maria Bethânia, mas eu quero saber da Laina e do Marcelo que estão comigo aqui no estúdio, como é que é a relação de vocês com o tempo? Eu, por exemplo, 2018, para mim parece que passou assim, muito rápido, né? Você consegue se organizar? Você tem essa mesma sensação de que o tempo está passando mais rápido, Laina? Muito, muito, muito rápido. E, na verdade, o dia parece que você não consegue resolver muitas coisas, né? Eu estabeleci algumas metas, assim, de tentar fazer pelo menos um checklist para o final do dia. O problema é que a gente demora muito tempo em rede social, né? E aí a gente falava isso no primeiro bloco, mas enfim, hoje as redes sociais, inclusive, colocaram uma espécie de controle de tempo, né? E aí, por exemplo, tem algumas redes sociais que avisam: você já usou 30 minutos hoje, né? Enfim, para você parar um pouco, porque no final das contas é o tempo todo a gente sendo demandado para responder às redes sociais, responder demandas, né? Enfim, é uma loucura. Assim, eu ativei no meu celular, no sistema que avisa exatamente isso. Já passou, você estipula, na verdade, a sua meta, quantas horas ou quantos minutos você quer passar por dia, então já avisa, já foi 80% do seu tempo por dia na rede social. Então você começa a se organizar, inclusive, como é que eu posso passar saúde, menos tempo aqui, né? Por uma questão de saúde, inclusive, exatamente, né? Eu acho. Marcelo, e você e o tempo? Olha, eu acho que não é à toa que a gente tem essa percepção de que o tempo está correndo muito. Eu acho que a gente criou inúmeras jornadas no nosso dia a dia. As mulheres, a gente estava falando de homem e mulher, as mulheres tiveram isso há mais tempo. A jornada do trabalho, da casa, dos cuidados com a vida, a jornada do corpo, de cuidar do corpo, isso está cada vez mais passando para os homens também. Agora a jornada das redes sociais, da tirar a selfie que fica boa, quantos você tira e quantos você apaga, até você escolher aquela que você vai postar, o que você vai escrever no post, enfim, um conjunto de coisas que são várias jornadas e que realmente o tempo fica muito curto durante um dia para você fazer isso tudo. Quando eu sempre penso assim, quando você avalia o que passou e vê o que você fez ao longo do ano, você começa, bom, então não foi tão rápido assim, eu fiz muita coisa, mas a sensação das coisas estarem correndo muito rapidamente é justamente por esse movimento que a vida adquiriu, né? Essa aceleração que a vida adquiriu em diferentes aspectos e que promove essa percepção de uma aceleração do tempo e de uma aceleração, portanto, da vida, né? Ou seja, vamos correr que a gente tem pouco tempo. Como bem disse o entrevistado, especialista em física, né? O tempo é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Ao longo dos séculos, o tempo não mudou, né? A gente que tem essa percepção diferente. Mas, por falar em tempo, quero trazer um dado aqui para o nosso debate. A PNAD contínua de 2017 mostrou algo que o Marcelo estava mencionando aqui, que as mulheres dedicaram quase 21 horas semanais para trabalhos domésticos e cuidar de parentes, por exemplo, ou outras pessoas com quem dividem a casa. Já os homens gastaram metade desse tempo. Bom, eu quero saber da Laina aqui, como é que a gente consegue pensar essa relação das mulheres com a organização do tempo? De realmente ter mais tarefas, como é que você pensa nesse sentido? Existe um mito, né, que fala das supermulheres, né? Mulheres que querem, enfim, e muitas conseguem dar conta de tudo. Então, trabalhar fora, estudar, cuidar da criança, fazer o almoço para o dia seguinte. E isso faz com que as mulheres estejam esgotadas, né? Então, saiu uma matéria essa semana na internet falando sobre isso. Mulheres esgotadas, porque a gente está esgotada por quê? Porque são várias demandas e a gente tem que dar conta. Então, no final das contas, se alguém não fizer, a gente vai fazer.
E isso faz com que, inevitavelmente, as mulheres fiquem adoecidas, né? E a gente hoje tem uma das metas do movimento feminista, desde o ano passado, desde 2017, é dialogar sobre autocuidado. A gente tem começado a falar sobre isso porque as redes, né, e a toxicidade, né, da vida e dessa militância, não só a militância na vida, mas na militância na vida pessoal também, tem feito com que as mulheres esqueçam, inclusive, do seu próprio autocuidado. Então, assim, é pensar, por exemplo, nos cuidados com a saúde, no tempo de dormir, nas horas de dormir, de momentos de lazer. Dá conta, mas qual é o preço que está pagando? De tudo isso, entendeu? A fatura vai vir e vem no corpo, né? Então, tem uma grande liderança incrível feminista, né, que morreu tem 2 anos, que é Luísa Bairros, que foi uma mulher que morreu nessa perspectiva, morreu adoecida, e é uma liderança incrível que traz, né, enfim, uma trajetória histórica de luta do movimento negro, do movimento feminista, e ela morre com câncer, enfim, isolada, escolhe se isolar porque ela não consegue dar conta desse processo do adoecimento. Ela foi ministra, inclusive, de promoção da igualdade racial, foi secretária de promoção da igualdade racial da Bahia. Ela esteve aqui com a gente no estúdio, tive a honra de entrevistá-la. Era uma pessoa incrível, que construiu, inclusive, o programa de combate ao racismo institucional na Inglaterra, né, pelo PNUD. Então, assim, era uma mulher que tinha uma trajetória incrível de militância. Mas a falta do autocuidado, infelizmente, tem feito muito isso com a militância. Então, a gente tem pensado, especialmente no movimento feminista, pensado de que forma, né? A gente sabe que a gente está esgotado, mas como é que a gente trava isso aí? Nesse sentido, também, os homens reavaliarem também suas posturas e nessa questão da divisão de tarefas em casa, por exemplo, dos cuidados com a criança. Não é ajudar, né? Não é ajudar, é participar, é divisão de tarefas, né? Todos são responsáveis. Agora, os dados da PNAD mostram um crescimento em quase 18% na renda das mulheres no casal entre o segundo trimestre de 2015 e de 2018. Por outro lado, esses rendimentos não melhoraram a situação da família. É o que a gente confere no destaque da redação, que vai aparecer para você na tela. A reportagem da BBC Brasil mostra ainda que as trajetórias profissionais das mulheres costumam ter um movimento de entrada e saída do mercado para se adaptar à família. Bom, aí está o destaque para você. Você pode buscar depois e ter outras informações, buscar os detalhes dessa reportagem da BBC. Muito interessante para a gente repensar nisso também. Mas quem acompanha de perto aí os aspectos ligados à carreira feminina e à produtividade é a jornalista e coach de empresas e pessoas, Bruna Fioretti, que conversa agora com a gente pela web. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda ao debate. Tudo bem com você? Estava acompanhando aqui, gostando muito. Que bom. Queremos saber o seguinte, você, Bruna, início de ano, muita gente avalia, né, o nível de satisfação profissional, mas como pensar nisso em meio a esse cenário social e econômico, né? Muita gente está insatisfeita, quer trocar de emprego, quer fazer outra coisa, quer ser mais feliz, mas nesse cenário incerto acaba se freando muitas vezes. Como é que você vê oportunidades nesse momento? Eu acho que você falou a palavra-chave, a gente tem que tentar pelo menos ver oportunidade nesse momento. Você sabe que muitas vezes quando a pessoa fala com um coach, como é meu caso, ela fala, ela vem com um papo motivacional, né? Vai falar para ver oportunidade e tudo mais, e não é tão simples assim, principalmente quando você está em condições difíceis, quando a gente está no mercado que a gente sente instabilidade e tudo mais. Do ponto de vista do profissional e com relação ao otimismo dele com relação à carreira, tem um ponto que é interessante, que é, mesmo quando a economia melhora na prática, se ele sentir uma instabilidade no clima político, vamos dizer, isso também pode prejudicar. E isso é bem notável na camada das mulheres, que é o que vocês estavam falando também. Muitas mulheres muito inseguras com relação à carreira. No entanto, o fato de empreender, querer empreender, é uma tendência inexorável, né? Não só para 2019, como até 2030. Então, aí a gente entra em uma porção de fatores, né? A gente pode falar sobre a CLT, como é que tudo isso fica. Então, quando a gente já está num nível que a gente já está, vamos dizer assim, fora da linha de pobreza, então eu já tenho minhas condições, né? Eu já estou conseguindo ir para o mercado de trabalho de uma maneira melhor. Aí, para essa pessoa falar em não ter CLT, é ok, né? É possível, que provavelmente é o que vai acontecer com ela, porque ela vai acabar empreendendo. Essa é a grande tendência de mercado. Já para uma pessoa que, de repente, não tem tantas condições, aí é mais complexo, né, gente? É mais complexa a questão das políticas públicas. Sem dúvida. Agora, a gente estava com uma enquete nas redes sociais, nos perfis do Futura, perguntando, né, quais eram as metas e os desafios dos brasileiros nesse ano. Vou ler alguns aqui. A Vanessa, por exemplo, diz que a meta dela é terminar o ensino médio. Já o Josué Teodósio disse que quer iniciar uma faculdade de engenharia elétrica.
O Vanilson Duarte disse que quer terminar a faculdade no final desse ano. Está com essa meta de fazer todas as disciplinas aí e se livrar dos estudos nesse momento e conquistar o seu diploma. Já o Anderson quer estudar, completar também o ensino médio. E a Kátia quer montar um negócio próprio, aí um pouco do que a gente falava sobre empreender, né? Agora, quem começa 2019 pensando em fazer essa transição, né, de mudar de carreira, quais são os cuidados principais antes de tomar qualquer decisão, Bruna, nesse sentido? Para fazer transição de carreira, você tem que ter consciência de duas coisas. A primeira delas é, você realmente quer fazer uma transição de carreira? E eu digo isso porque muitas, mas muitas pessoas, assim como as pessoas que comentaram aí que querem terminar a faculdade, elas ficam com muita insegurança. Isso acontece com as pessoas na faixa dos 30 também. Então, de repente, você está um pouco insatisfeito com o seu trabalho e você acha que você tem que mudar de carreira. E muitas vezes você só tem que mudar de emprego. Você só tem que fazer um passo ao lado, não necessariamente um passo maior. Então, esse é o primeiro ponto. Você quer realmente mudar de carreira? E o segundo ponto, os grandes cuidados que você tem que tomar, uma vez que você tomou essa decisão, é saber que você vai ter que passar por uma transição, gente. Né? Aqui no mundo real, a gente precisa, sim, juntar dinheiro, a gente precisa ter um mínimo de segurança, ao menos o mínimo, entender ali pelo menos 3 meses de um colchãozinho para você poder pagar as suas contas e isso vai te dar tranquilidade. Outro ponto, rapidamente, é que daqui para frente, muitos de nós vamos ter mais de um trabalho, porque a gente vai trabalhar muito sob demanda daqui para frente. Então, é razoável pensar que você fazer esse treino de, por exemplo, começar no seu trabalho atual hoje e fazendo ali o seu plano B acontecer, na verdade, isso vai ser o que você vai acabar fazendo para a sua vida inteira. Então, ter 2 trabalhos durante um tempo e organizar a agenda para isso, né? Eu acho que a grande dificuldade é a pessoa organizar a agenda para isso. Eu sempre recomendo que essa pessoa vá, sim, trabalhar no fim de semana, porque não tem muita mágica para transição de carreira, gente. Queria dar uma mágica, mas não tem. Não tem solução fácil, não, né? Bruna, eu já volto a falar com você, eu quero vir aqui para o estúdio para falar com a Laina em relação ao trabalho que a ONG Tamo Juntas faz, né? A gente está falando de uma outra perspectiva agora, por exemplo, de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes vítimas de violência, mas que também têm aí a vontade, o ímpeto de reorganizar a vida, de recomeçar, de empreender muitas vezes também. Como você vê nesse sentido as mulheres que estão nessa condição, como também podem pensar em se reinventar? Enfim, quando a gente recebe essas mulheres, né, vítimas de violência, a gente vê que, na verdade, existe uma coisa que normalmente é o que, né, gera a violência, que é a dependência econômica e financeira. Então, a falta de autonomia faz com que muitas dessas mulheres acabem ficando numa relação abusiva em razão do sustento dos filhos, da garantia do alimento, da falta de casa, da falta de trabalho. Muitas delas pararam de trabalhar, então tem muito tempo fora do mercado. Então, se reinserir no mercado de trabalho é algo que é muito difícil. Então, uma das coisas que a gente começou a ver foi a necessidade de trazer essas mulheres para a roda e dizer assim, vamos fazer um planejamento de vida? Porque a gente para de ter vida quando a gente sofre uma situação de violência, né? A gente vive a vida do outro, né? A gente se isola. Então, é pensar numa nova vida, no pós-violência. Então, planejar a vida. Qual é o seu sonho? Porque as pessoas precisam sonhar. Então, quando você não tem sonho, você não tem projeto de vida. E é trazer a possibilidade dessas mulheres, por exemplo, fazerem cursos de qualificação e serem direcionadas para o mercado de trabalho de alguma forma. São coisas que são mínimas, mas, por exemplo, ensinar as mulheres a fazerem um currículo. Porque às vezes a gente não sabe fazer um currículo para entrar no mercado de trabalho. A gente tem tanto tempo fora do mercado de trabalho que a gente vai fazer um curso de atualização. Então, no final das contas, combater a violência contra a mulher também é tratar essa mulher como sujeito integral, né? Entender que essa mulher não é só judicializar, eu gosto de dizer sempre, não é só judicializar a dor, mas é tratar e acolher essa mulher como um sujeito de direitos e que precisa, inclusive, tomar outro direcionamento na vida para não sofrer uma nova situação de vulnerabilidade. Né? Muito bem, quero voltar a falar com a Bruna, que conversa com a gente pela internet. Bruna, um dos temas que você trata bastante no seu canal do YouTube são mudanças de carreira, né? A gente já falou um pouco sobre isso. E uma mudança que muita gente se submeteu foi de ganhar menos, muitas vezes, né? Para se manter no mercado de trabalho, estava sem emprego, acabou aceitando uma outra posição. Esse tema continua em evidência nesse começo de ano? Você acha que isso vai continuar acontecendo aí ao longo de 2019? Eu acho que sim, vai continuar acontecendo. Por algumas razões. Na verdade, se a gente olhar um pouquinho as sinalizações de políticas públicas que estão acontecendo, é claro que está tudo muito incipiente, mas as sinalizações são de fazer uma economia bastante patronal, né? No sentido de dar mais condições para os empresários poderem investir. Isso não vou dizer para você que vem em detrimento do trabalhador, mas, claro, isso vem, às vezes, com uma flexibilização do trabalho. Quando isso acontece, acaba enfatizando ali a questão do bolso do trabalhador. Então, ele vai acabar tendo que trabalhar por menos, sim.
se ele quiser ainda ter a vantagem da CLT. Então, como nós não temos tanto emprego, a pessoa acaba se submetendo. Agora, não estou nem fazendo um juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas escutando, por exemplo, o caso das mulheres, entendendo a dificuldade da mulher no mercado de trabalho, como ela deve ter falado muito melhor que eu, mas ainda ganha muito menos do que o homem, você imagina que essa mulher vai ter que continuar se submetendo aí a ganhar ainda menos para continuar nesse mercado. Agora, eu não acho que é um cenário também terrível, assustador. Eu acho que é uma realidade que tende a melhorar assim que a crise econômica toda se arrefecer e aí as pessoas começarem também a ter uma luz no fim do túnel, não só para o emprego formal, mas também para conseguir empreender. Marcelo, a gente vê, né, como a Bruna está dizendo, a gente está num cenário de mudanças de legislação, isso faz toda a diferença, né, na organização das relações de trabalho. Agora, muita gente ainda tem uma resistência em se adaptar e pode correr o risco de ficar para trás nesse sentido, se também não olhar que o cenário está mudando, o mundo está mudando, as relações de contratação, de trabalho, como a Bruna disse, de oportunidades de trabalho estão completamente diferentes do que era 10, 15 anos atrás. Eu acho que a gente tem que ver essas questões com bastante cautela. A primeira é que existem direitos adquiridos que podem ser, de certa forma, revisados para se adaptar a uma nova época, mas existem alguns que têm que ser mantidos, importantes. Outra questão que eu acho que a gente precisa pensar é que não é só a legislação. O mundo está mudando também em termos de inserção de novas tecnologias no mercado de trabalho, nas indústrias, no mundo do trabalho em geral. Então, há também uma série de estudos mostrando as profissões que deixarão de existir e que outras serão criadas certamente. Então, políticas e até instituições de educação preocupadas em formar profissionais com competências adequadas a essa nova realidade social que está se apresentando, também é algo importantíssimo. Porque não adianta também um cenário completamente catastrófico de precarização do trabalhador e de dissolução da sua função no trabalho, né, da sua ocupação principal, porque ela não vai existir mais no futuro próximo. Então, é importantíssimo pensar, né, nas políticas de educação e de trabalho, né, de emprego, de renda, que você consiga, então, lidar com essas duas questões. Você precisa flexibilizar para o crescimento do país? Ok, até que ponto alguns direitos precisam ser preservados e também como que você dá às pessoas possibilidade de se qualificarem para uma nova realidade do mercado de trabalho que está se apresentando. Isso é fundamental se pensar, porque não é só o aspecto de como as pessoas vão se posicionar na carreira, mas como também elas vão se qualificar para um futuro, né? Bom, eu quero voltar a chamar a Bruna para me despedir, que o nosso tempo está quase encerrando nesse segundo bloco. Bruna Fioretti, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda, conversado com a gente aqui no Debate, no Futura. Um grande beijo. Eu é que agradeço. Até mais. Bom, a gente tem mais um depoimento do Leandro Carnal. Pois é, porque menos tempo nas redes sociais significa menos depressão e solidão. Bom, pelo menos foi o que mostrou um estudo experimental americano sobre as redes Facebook, Snapchat e Instagram feito no ano passado, em 2018. Esse estudo revelou ainda uma relação entre o tempo gasto nessas plataformas e a diminuição da sensação de bem-estar. Mas a solidão nem sempre é ruim, e é isso que o Carnal vai explicar pra gente. Vamos ver aí. Nós construímos uma fantasia, a fantasia de que solidão é sempre negativa, a solitária nas prisões, ir para o canto do castigo para não precisar olhar outras pessoas. Mas eu introduzo também um conceito que não é meu, que é a solitude. A solitude é a capacidade de criação quando você está sozinho. A solitude é a sua capacidade de estar consigo, aprendendo, exercendo um pouquinho essa reflexão sobre si e sendo você mesmo, não? Vivendo essa ideia que num texto de Rimbaud fascinante, o poeta francês diz, eu é um outro. A ideia de que existe uma alteridade, um outro dentro de mim que precisa ser analisado, pensado e percebido. Se eu consigo ir às pessoas tranquilamente e consigo ficar sozinho tranquilamente, eu sou uma pessoa mais próxima da completude. Se as pessoas me irritam sempre, ou se a solidão me perturba sempre, eu tenho um desequilíbrio, coisa que os gregos chamavam de híbris, um desequilíbrio em relação a mim mesmo.
Pois é, para pensar, né? Se as pessoas me irritam sempre, será que está de errado nessa questão? Está chegando perguntas para a gente aqui, uma direcionada à Laina, então vamos aproveitar que o nosso tempo está quase no final, mas o Adriano quer saber o seguinte, você, Laina, na questão do tempo que a gente falava, né? Do tempo e cuidado, tarefas de casa, ele quer saber se as mulheres pretas sofrem mais com essa sobrecarga. Muito mais, né? E aí, quando a companheira falava, né, a respeito da perspectiva do trabalho, por exemplo, né, enfim, se a gente fala da diferença salarial, né, enfim, mulheres e homens não recebem o mesmo valor. E quando a gente traz esse número para as mulheres negras, a diferença é ainda pior. Então, normalmente, são 30% a menos do salário de mulheres brancas e homens brancos. Quando a gente coloca homens brancos e mulheres negras, a diferença aumenta para 60%. E, majoritariamente, essas mulheres negras estão na informalidade, né? Normalmente, elas caem na informalidade. E quando a gente fala, por exemplo, da perda de direitos, quem são as primeiras mulheres a perderem direito? As últimas a terem conquistado. E são as mulheres pretas, que são as mulheres empregadas domésticas, que só conquistaram os direitos trabalhistas na PEC de 2015. Né? Então, a PEC das domésticas é votada em 2015, as mulheres acabaram de conquistar direitos, as mulheres trabalhadoras domésticas, e agora elas perderam os direitos. Né? A gente não tem Ministério do Trabalho, a CLT está sendo rasgada, então no final das contas é óbvio que, né, elas casam duas situações de vulnerabilidade, o machismo e o racismo, né, intrínseco a esse corpo preto que, enfim, a gente já ouvia que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? É isso. Pois é, a gente está encaminhando quase aqui na reta final. Eu queria ouvir do Marcelo em relação a... tentando fazer um apanhado do que já conversamos aqui, de rede social, da questão de carreira, que é fundamental, a organização do tempo. E é bom, né, pensar que estamos ainda em janeiro, é um momento ainda para a gente se organizar. Como é que a gente consegue tentar colocar prioridades? O que você acha importante que quem está aqui tocado pelo que a gente está conversando pare, pense e reflita aí para ter, de repente, chegar lá no dezembro de 2019 ou no janeiro de 2020 mais satisfeito com o que conquistou nesse ano? Eu acho que a gente falou algumas coisas importantes aqui. Primeiro, eu vejo que a questão de um equilíbrio, né, em relação a tudo que te afeta e aos mundos que você transita é muito importante nesse momento. Equilíbrio é uma das questões importantes para a felicidade, inclusive. E que é você saber lidar de forma o mais equilibrada possível, ponderando, né, as coisas que estão ali e assim avaliando o que pode ser melhor para você, que também pode ser diferente que o que é melhor para o outro, digamos assim. Esse é um aspecto. Eu acho que outra questão importante que a gente falou também, muito interessante, é o diálogo. Ou seja, dialogar, já diz o nome, é muito importante que você esteja aberto, de fato, não a chegar a um consenso. O diálogo não tem o objetivo do consenso. O diálogo tem o objetivo de colocar essas duas pessoas, essas lógicas em discussão e você ampliar a compreensão mútua. Ou seja, assim como eu passo a entender melhor de você, você entende melhor a minha posição. Então, eu acho que o diálogo, o equilíbrio, é uma coisa importante nesse momento para tudo. A gente falou das questões de como administrar o seu tempo, de como você vai conseguir lidar bem com essa questão da rede social que já entrou na sua vida e é difícil sair. Sobre a questão da carreira, é importante cautela, é importante planejamento também, né? Porque existe muita afobação em relação ao que está por vir. Então, também aguardar, verificar como que as coisas vão acontecer. E eu acho que também uma outra palavra muito importante que eu acho que é fundamental para o campo do trabalho, para qualquer campo, nesse ano inclusive, é a cooperação. Ou seja, de que forma juntos, e aí quando eu digo juntos, são aqueles que pensam iguais e que dialogando podem unir outros que talvez estejam pensando um pouco diferente, mas juntos conseguir movimentar, né, esse processo para que algumas conquistas sejam mantidas e outras novas sejam absorvidas, né? Laina, suas considerações finais. Enfim, que a gente seja resistência, né? Enfim, diante de todos os problemas, eu acho que diálogo eu acho que é uma alternativa necessária, assim. A gente precisa dialogar, a gente precisa aprender a respeitar as diferenças. Eu acho que diante de todo o cenário, né, político, mas também social que a gente vive, de perdas de direitos, a gente precisa cada vez estar mais junto, né? Junto no sentido de, né, lutar, de resistir e de fazer valer tudo que a gente conquistou durante tanto tempo. Eu acho que a palavra de ordem é literalmente estamos juntas. Estamos juntas. Aliás, temos o site do Estamos Juntas para colocar na tela, a ONG representada pela Laina. Vamos colocar aí?
Tamo Juntas, essa é a página que você pode acessar e ter outras informações sobre o trabalho desenvolvido, tamojuntas.org.br, tá aí para você. Bom, quem acompanha o debate sabe que a gente tem aqui, não importa o tema, pode ser do mais sério ao mais leve, a gente sempre tem um espaço reservado para os memes, porque eles, querendo ou não, eles resumem o que a gente está vivendo no dia a dia. Então vamos ver o que a nossa produção preparou de memes para a gente aí de ano novo. 1º de janeiro, todo mundo abraçado, ali agora o resto do ano se mordendo. E olha só, a selva realmente está empolvorosa. O que mais? Minha meta para 2019 é cumprir as metas de 2018, que deveriam ter sido cumpridas em 2017. Ixi, aí tá procrastinando demais. Vamos colocar foco nessas metas aí, hein? E esse é o meme do Drake. Ano novo, vida nova? Ano novo, memes novos, e é isso que a gente vai reservar para você aqui toda semana ao longo desse 2019 no debate, para que você acompanhe com a gente aqui, pare para refletir durante 1 hora sobre os assuntos mais relevantes da semana. Estamos chegando ao final, então Marcelo e Laina, muito obrigado, um prazer conversar com vocês nesse nosso primeiro programa inédito aqui de 2019. A gente volta toda semana, você já sabe, ao vivo no Facebook do Futura, quintas-feiras às 6 da tarde. Na TV estreamos toda terça às 9 da noite, ou então reprises, Futura Play. A gente se encontra por aí na web, na programação do Futura, tá certo? Um abraço e até a próxima.